Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador, pastor André Plummer, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, pastor aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul. E é uma alegria ter você ouvindo a nossa rádio. Quero lhe convidar a interagir conosco através do Facebook, www.facebook.com/Rádio da IELB, e também pelo YouTube, youtube.com/Rádio CPT. Você também pode enviar sua dúvida para o nosso e-mail, contato@radiocpt.com.br. Anote aí também o nosso WhatsApp, 51 99 348 9360. E mande a sua pergunta. Você também pode ouvir o Crescendo em Cristo diretamente em nosso podcast. Lá você também, inclusive, pode fazer download desse programa e ouvir quando e onde quiser. No programa de hoje, nós vamos estudar o Evangelho de Marcos, capítulo 6. E antes de começar o estudo, quero convidar você a nós orarmos dizendo: Senhor Deus e Pai, queremos estudar a Tua Palavra, que esse estudo possa iluminar a nossa vida, a fim de que nós possamos Te servir com fidelidade. Em Teu nome, Jesus, nós assim clamamos e em Ti nós confiamos. Amém. Fica o convite, pegue a sua Bíblia e vamos fazer junto a leitura do texto do Evangelho de Marcos, capítulo 6, quando nós lemos assim: Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles, e ficou muito admirado com a falta de fé que havia ali. Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. É interessante a gente observar que na sua própria terra, Jesus não é conhecido como Jesus, o Messias, mas o filho do carpinteiro, filho de Maria, irmão de Judas, Simão, José. O irmão daquelas meninas que moram aqui na aldeia também. E eles ficaram desiludidos, porque imagina como que um filho de um carpinteiro seria o salvador do povo de Israel. Mas é importante a gente destacar que naquele contexto as pessoas esperavam não um Salvador como nós conhecemos e como Jesus é, mas eles esperavam normalmente, e essa era a esperança deles, que viesse um Salvador para livrá-los do jugo romano, do Império Romano que estava oprimindo o povo. Então eles tinham esse tipo de esperança e eles ficam desiludidos com ele. Porque tudo bem que Jesus tivesse um bom conhecimento e ensinava com autoridade, mas não era esse Jesus, não era ele que eles esperavam. Talvez alguém da alta sociedade para libertar o povo, não um servo humilde de Deus, conforme Jesus sempre se demonstrou ser. E é interessante também a gente observar que as pessoas, elas rejeitam a Jesus. E ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo a mão sobre eles. E ele ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Jesus ele fica realmente bastante admirado. Não apenas os líderes religiosos, políticos, se colocavam contra Jesus, mas também aqueles que são os mais próximos dele. Isso é motivo de admiração e nos mostra que Jesus realmente ele tem uma preocupação e quer que as pessoas sejam salvas. E logo depois, na sequência do texto, do versículo 5 até o versículo 13, nós percebemos que Jesus envia
os seus 12 discípulos em missão. Ele manda eles de 2 em 2 a fim de que eles anunciem e vivam na prática tudo aquilo que Jesus já tinha ensinado sobre o reino de Deus no meio do povo. Diz assim o texto: ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 a 2, dando-lhes autoridade para expulsarem espíritos maus. Deu ordem para que não levassem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro, deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. Disse ainda: quando vocês entrarem na cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos até saírem daquela cidade. Mas, se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, vão embora. E na saída, sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Os discípulos então saem em missão e anunciam arrependimento. É a mesma mensagem que o último dos profetas, João Batista, anuncia lá no deserto, né? Ele diz assim para aquelas pessoas: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados. E Jesus também tem o mesmo discurso, a mesma mensagem, a necessidade do arrependimento, porque o reino de Deus está próximo. E essa também é a nossa mensagem: arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Um exemplo, essa mensagem que eu citei de Jesus, você pode achar lá em Marcos 1, versículo 15, quando ele diz: chegou a hora e o reino de Deus está perto, arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. E os discípulos ainda curavam doentes, expulsavam demônios, mas é bem diferente do que hoje é feito. Naquele contexto tinha toda uma manifestação demoníaca, em especial, diferente do que você vê hoje nessas igrejas de televisão, onde alguns fazem teatro, as pessoas são pagas para expulsar demônios, para dizer que estão incorporados. Interessante que quando a gente assiste a esses programas televisivos, a gente vê que as pessoas estão expulsando demônio e o demônio sempre de novo volta, né? É interessante. Mas enfim, voltando aqui. Quero convidar você a pensar que também os discípulos, eles colocavam azeite na cabeça das pessoas. O azeite tinha essa função de aliviar as dores, né? E vinho também era colocado para desinfectar um local machucado. A morte de João Batista, na sequência, tem o relato que João Batista literalmente perde a cabeça, ou melhor, a cabeça dele é encomendada numa bandeja, por ser mensageiro da palavra de Deus, ser fiel. E hoje em dia a gente vê muita perseguição religiosa também, né? Mas enfim, vamos lá. O rei Herodes ouviu falar de tudo isso o rei Herodes ouviu falar de tudo isso porque a fama de Jesus se havia espalhado por toda parte. Alguns diziam: esse homem é João Batista, que foi ressuscitado, por isso esse homem tem poder para fazer milagres. Outros diziam que ele era Elias, mas alguns afirmavam: ele é profeta, como um daqueles profetas antigos. Quando Herodes ouviu isso, disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele e agora ele foi ressuscitado. Pois tinha sido Herodes mesmo quem havia mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, com quem havia casado, embora ela fosse esposa do seu irmão Filipe. Por isso João tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei, você é proibido de casar com a esposa do seu irmão. Herodias estava furiosa com João e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso Herodes protegia João e, quando ouvia falar, ficava sem saber o que fazer, mas, mesmo assim,
gostava de escutá-lo. Porém, no dia do aniversário de Herodias, apareceu a ocasião que Herodias estava esperando. Nesse dia, Herodes deu um banquete para as pessoas importantes do seu reino, altos funcionários, chefes militares e autoridades da Galileia. Durante o banquete, a filha de Herodias entrou no salão e dançou. Herodes e os seus convidados gostaram muito da dança. Então o rei disse à moça: "Peça o que você quiser, e eu lhe darei." E jurou: Prometo que darei o que você pedir, mesmo que seja metade do meu reino." Ela foi perguntar à sua mãe o que devia pedir. E a mãe respondeu: "Peça a cabeça de João Batista." No mesmo instante, a moça voltou depressa onde estava o rei e pediu: "Quero a cabeça de João Batista num prato agora mesmo." Herodes ficou muito triste, mas por causa do seu juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde deixar de atender o pedido da moça. Mandou imediatamente um soldado da guarda trazer a cabeça de João. O soldado foi à cadeia, cortou a cabeça de João, pôs num prato e deu à moça, e ela a entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam disso, vieram levar o corpo dele e o sepultaram. A fama de Jesus chega até os ouvidos de Herodes. E aí aquilo incomoda, porque afinal de contas, Jesus estava se tornando famoso e as pessoas estavam comentando a respeito. E aí as pessoas se questionam: bom, mas deve ser um profeta dos antigos, ou quem sabe Elias, aquele que havia sido anunciado que haveria de voltar. Mas o rei Herodes disse: não, com certeza deve ser João Batista, que eu mandei matá-lo e agora ele vem para me atormentar, né? Enfim, ele foi ressuscitado. E tudo isso porque, lendo a sequência da história, a gente viu ali que João Batista havia sido preso porque ele havia acusado o incesto. Quer dizer que dentro da lei de Moisés, Moisés proibia que Herodes estivesse, digamos, casado com a sua cunhada. Isso era pecado gravíssimo e não era aceitável perante a lei judaica. Aí, Herodias, a mulher, ela aproveita a situação que a filha dela, num momento festivo, dança, mas parece-nos, não nos diz o texto, parece-nos que tudo já estava combinado, que ela haveria de pedir então a cabeça de João Batista numa bandeja. E como ele havia jurado, ele acaba tendo que atender esse pedido. Pensando nisso, e lendo esse texto, especialmente a questão do juramento, me fez pensar num texto de Eclesiastes, capítulo 5. Dá uma olhada lá. Olha o versículo 2 lá de Eclesiastes 5, diz assim: pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você aqui na terra. Portanto, fale pouco. Quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá. E quanto mais você falar, mais tolice dirá. Herodes falou demais. Acabou falando bobagem. E aí pagou um preço alto. Ele teve que matar um profeta de Deus por causa que ele falou demais. Ele não pensou nas consequências daquilo que ele se comprometeu, né? Porque ele disse: olha, poderia até te dar metade do reino, porque fiquei tão feliz com a dança que você fez. E essa moça, filha de Herodias, astutamente vai lá e diz: mãe, o que eu devo fazer? E a mãe, cheia de maldade no coração, acaba incentivando que ela peça a cabeça de João Batista numa bandeja. E assim como Herodes havia se comprometido, ele não pôde negar esse pedido. Tudo bem até aí? Alguma dúvida, algum comentário? Coloca aí nos comentários para a gente poder responder depois, tá bom? Vamos seguir na leitura então e a nossa conversa. Agora, Jesus alimenta uma multidão, isso mesmo, no versículo 30 ao 44. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado.
Havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhes disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto, porém muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. De tardezinho, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande esta gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comida a eles. Os discípulos disseram: para comprarmos pão para toda essa gente, nós precisamos de 200 moedas de prata. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo, e também dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Foram 5.000 homens que comeram os pães. Jesus se compadece das pessoas. Os discípulos voltaram da sua missão, lembra que a gente leu há pouco? Eles voltaram da sua missão e estavam compartilhando com Jesus. Mas essa mensagem que os discípulos anunciaram, ela teve efeito. Efeito esse que, além da fama de Jesus, a mensagem que os discípulos levaram, ela fez com que as pessoas também provavelmente o seguissem, querendo saber mais. E diz o texto que quando os discípulos voltaram para compartilhar essas notícias com Jesus, uma grande multidão se reuniu e Jesus ficou com dó dessas pessoas, porque eles pareciam pessoas sem pastor, como ovelhas sem pastor. Estavam perdidas, não sabiam para onde e o que fazer. Cabe lembrar que a liderança, os líderes judeus, eles tinham essa função de preparar o povo para a vinda do Salvador. O Salvador estava no meio do povo. E aí o Salvador olha para o seu povo e vê que este povo ele está perdido, não tem orientação. Os líderes que deveriam ter ensinado o povo, admoestado o povo, não fizeram isso. Isso realmente deixa Jesus bastante comovido e começa então a ensinar, a preparar um povo para que conheçam mais sobre a palavra de Deus. Isso cabe lembrar que muitas pessoas hoje estão, infelizmente, como ovelhas sem pastor, estão seguindo falsos líderes, falsos mensageiros da palavra, que não têm essa preocupação de ensinar o povo. E muitos irmãos acabam muitas vezes se iludindo com essa falsa ideia de que o mundo é aqui e agora, e não se tem uma preocupação para o depois. E diz o texto, na sequência desse grande milagre de Jesus, que com apenas 5 pães e 2 peixes foi o suficiente para alimentar 5.000 homens. É muita gente, se você olhar pensando em comer a partir de 5 pães e 2 peixinhos. É bastante gente e mesmo assim Jesus misericordiosamente os atendeu. Jesus anda em cima das águas, vamos ver isto? Versículo 45 ao 52, vamos ver? Logo depois Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, no lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de
se despediram dos discípulos, Jesus subiu um monte a fim de orar ali. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 13 e 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água e ia passar adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou com eles, dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Essa passagem é bastante interessante porque Jesus, além de andar em cima da água, ele acalma a tempestade e leva um conforto, né, a tranquilidade num momento bastante turbulento para os seus discípulos que estavam bastante assustados. Diz o texto, lá no versículo 50, né, todos ficaram apavorados com o que viram. Quanto mais Jesus mostra quem ele é, menos os discípulos conseguem enxergar isso. O que estava faltando para os discípulos enxergar quem Jesus realmente era? Se você observar, que nem no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus promete o envio do Espírito Santo para que congregasse, reunisse o povo e tirasse o medo, as dúvidas. A presença de Deus e do Espírito Santo na vida dos discípulos, e a gente vê isso no dia de Pentecostes, fez com que eles perdessem o medo das autoridades e professassem a Jesus e fossem ousados em anunciar a mensagem de salvação. E Deus e o Espírito Santo agem por meio da palavra de Deus. Por isso que é tão importante que nós, que já fomos batizados, que cremos em Cristo Jesus, tenhamos contato com a palavra de Deus, para que nós sejamos também ousados em falar em Jesus, crer em Jesus e compreender, porque Deus e o Espírito Santo abrem a mente das pessoas e permite o entendimento na sua totalidade, permitindo que o medo, as angústias sejam colocadas de lado. E importante também a gente observar que Jesus, nos momentos difíceis, ele vai ao encontro dos seus discípulos, cuida deles. Então, quando você estiver abatido, fragilizado, lembre-se que Jesus está e continuará do teu lado. Afinal, que nem em Mateus 28, versículo 20, ele vai dizer assim: e lembrem disto, estarei com vocês até a consumação dos séculos. Tá ok? Vamos seguir então no último bloco, do versículo 53 ao 56, quando nós queremos ler o texto que diz assim: Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré, onde amarraram o barco. Quando desceram do barco, o povo logo reconheceu Jesus. Então eles saíram correndo por toda a região, começaram a trazer os doentes em camas e os levaram para um lugar onde sabiam que Jesus estava. Em todos os lugares aonde ele ia, isto é, nos povoados, nas cidades e nas fazendas, punham os doentes nas praças e pediam a Jesus que os deixasse pelo menos tocar na barra da sua roupa, e todos os que tocavam nela ficavam curados. Você observou que no versículo 52, Jesus nos é dito que os discípulos não tinham entendido o milagre dos pães? Quanto mais Jesus começa a se revelar, menos seus discípulos o compreendem. E o povo, no primeiro momento a gente viu lá em Nazaré, o povo assim começa, digamos assim, desdenhar de Jesus, não crer nele como Salvador, como mensageiro de Deus. Mas as pessoas aos poucos elas começam a compreender que Jesus talvez possa realmente ser este libertador que eles esperavam, que eles iam
aquele libertador que ia vencer os invasores e expulsá-los da sua terra. E aí nos é dito que as pessoas simplesmente estavam preocupadas em curas, sim, curas momentâneas, não na mensagem de Jesus, mas aquilo que Jesus podia lhes fazer na vida do seu dia a dia. Bom, estou com enfermidade, então Jesus há de me curar, nem que eu toque na aba da sua capa, seria talvez o suficiente, conforme eles pensaram. É mais ou menos aquilo que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, no versículo 27. Vamos dar uma lida lá? Lá diz assim, ó, falando da mulher hemorrágica, que crê em Jesus, ela confia que se pelo menos ela tocasse na aba, na barra das vestes de Jesus, seria o suficiente para que ela fosse curada da sua hemorragia já de muitos anos, né? O texto lá de Marcos diz assim: ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa. As pessoas, elas queriam pelo menos tocar na capa, afinal de contas Jesus era o grande mestre, né? A gente viu um pouquinho antes lá, que inclusive Herodes começa a pensar de que ele talvez fosse Elias, ou um grande profeta, ou até mesmo João Batista, que havia sido ressuscitado, afinal de contas era um homem de Deus. E aqui as pessoas não fazem diferente, né? Novamente o povo então reconhece Jesus e todos correm atrás dele procurando cura para as suas doenças. Quanta gente hoje, né, acaba ouvindo uma mensagem, determinado líder religioso faz curas e milagres. Basta pôr as mãos, expulsa demônios, faz isso e aquilo, e muitas pessoas correm atrás. É isso que Jesus quer do seu povo? É isso que ele queria que as pessoas desejassem que ele fosse? Na verdade, o que Jesus quer é que as pessoas creiam nele como único e suficiente Salvador. Queridos irmãos, ainda poderíamos falar muitas coisas, pegar cada um desses 56 versículos e conversarmos, falarmos muito, mas a ideia era a gente trazer um pouquinho para que você se sentisse aguçado a pensar a respeito da leitura bíblica e quanto ela é significativa na nossa vida. Que Deus te abençoe, te guarde e dá uma sugestão, não perca amanhã o privilégio que você terá de acompanhar o capítulo 7 do Evangelho de Marcos, que é a sequência, né? Nós estamos estudando o Crescendo em Cristo, o Evangelho de Marcos. De maneira muito especial, quero convidar você para encerrarmos fazendo oração dizendo: Senhor Deus e Pai, agora que nós lemos, meditamos na Tua Palavra, permita que Teu Santo Espírito opere e faça a Tua vontade em nossa vida. Em Teu nome nós assim oramos e Te agradecemos. Amém. Legal. Neste programa o nosso estudo vai ficando por aqui então, mas não perca a próxima edição, que irá continuar com o texto de Marcos, capítulo 7. O Crescendo em Cristo vai ao ar de modo inédito às 7 horas da manhã e reprisado às 6 horas da tarde, sempre de segunda a sexta-feira. Assista a estes e outros programas em facebook.com/Rádio da IELB, também no youtube.com/Rádio CPT. Baixe este episódio em radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado pela sua audiência e não esqueça de divulgar a programação da CPT nas suas redes sociais. Foi um prazer ter você estudando a Palavra de Deus e crescendo em Cristo na fé, junto com a gente. Que a paz de Jesus esteja com você e com a sua família. Um grande abraço e até o próximo programa.